Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos dar continuidade às nossas discussões da semana, né? E novamente, né, como é igual eu fiz ontem, trazer aqui a questão do transporte público, né? Ontem o entrevistado foi o Paulo Pazin, né, do Sindicato dos Metroviários. E hoje eu estou aqui com o Lúcio Gregori, né, para falar um pouco no que ele acha, né, da situação do transporte público, principalmente na questão da pandemia, né? Conforme eu falei ontem, é um tema bastante discutido, né? Um tema que milhares de trabalhadores sentem na pele a questão do transporte público, né? E a gente sabe que é um dos principais centros de aglomerações, né? Então, por isso, né, o canal Mesa de Debates resolveu trazer esse tema, né, à tona, né? Lúcio, antes da gente começar, por favor, se apresente-se. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os ouvintes que estão assistindo ao vivo. Meu nome é Lúcio Gregori, eu sou engenheiro formado e fui, dentre outras coisas na vida, secretário de transportes do governo da Luiza Erundina. Ocasião em que a gente fez aquela proposta hoje bastante conhecida chamada Tarifa Zero. Grosso modo é isso. Sim. Lúcio, para a gente começar o nosso papo, a pandemia hoje escancarou as contradições do transporte público? Ela escancarou várias coisas, mas uma delas que eu acho central, porque ela vai explicar todas as outras, é que a grande maioria, a esmagadora maioria dos contratos de transporte coletivo no Brasil são através de uma coisa chamada concessão. É feita uma concessão para uma empresa de ônibus para operar as várias linhas e ela obtém os recursos para compensar o seu negócio através da tarifa cobrada dos usuários. Ou seja, a tarifa é considerada um custo. O passageiro tem um certo custo para ser transportado e esse custo é pago pela tarifa. Isso leva a uma coisa que é terrível, é que quanto mais cheio o ônibus, maior a receita do empresário. Ou seja, ele tem a tendência de pôr um número mínimo de ônibus para que o negócio dele seja o mais rentável possível. Ele gasta menos gasolina, menos pneu, menos motorista, menos cobrador, e tem uma receita maior porque tem um ônibus mais cheio com mais gente pagando. Esse mecanismo é fatal. O que aconteceu na pandemia? Ele fica escancaradamente como um grande erro. Porque na pandemia desaba o quê? A demanda, a quantidade de passageiros transportados. Se fosse realmente o passageiro um custo, como é considerado nesses contratos, o custo do sistema teria que ter desabado. Não, mas o que desabou foi o que de fato é o passageiro num sistema de transporte. Ele é uma fonte de receita, desabou a receita. Então, esse tipo de contrato não dá saída. Não tem saída dentro desse tipo de contrato. É um empurra daqui, um empurra dali, mas não se resolve para valer. Ou seja, o contrato tem que ser do tipo que nós fizemos no governo da Erundina, que é o que a gente chama tipo fretamento. Você freta o ônibus do empresário. Você pergunta para o empresário quanto custa o ônibus para rodar a X mil quilômetros, mês, sei lá, semana, dia, aí isso a verificar. E ele faz o cálculo lá, incluindo motorista, cobrador, combustível, consumo, amortização de capital, ele diz, custa tanto. Então você diz, tá bom, então eu vou pagar para você tanto pelo fretamento de X ônibus, tá? Paga para o cara e verifica que ele cumpre essa quilometragem. Hoje, com GPS é banal. Você fica sabendo se ele saiu do ponto certo, na hora certa, se fez as paradas que devia fazer e assim por diante. Feito isso, você pagou o cara, acabou, ele não tem nada a ver com a tarifa. A tarifa é fixada pelo poder público e passa a ser uma receita para o poder público, dinheiro com o qual ele vai pagar esse ônibus fretado. E aí ele pode cobrar o que ele quiser de tarifa, inclusive não cobrar tarifa, né?
como é o caso da proposta que a gente faz. Então, na medida que você tem contratos tipo concessão, remunerados por passageiro transportado, a pandemia fica praticamente num problema insolúvel. E está a gente batendo cabeça aí o tempo todo. Né? Se você quer diminuir o custo, você só tem um jeito, é diminuir a quantidade de ônibus. Diminuir a quantidade de ônibus significa, no limite, aumentar o número de passageiros transportados por ônibus. E isso é pior ainda, porque na pandemia você precisa de menos espaço ocupado dentro dos ônibus. No limite, seria quase que só ter passageiro sentado, por exemplo. Para isso, você teria que ter mais ônibus rodando, coisa que você não tem como fazer no contrato de concessão. Então, fica esse empurra que nós estamos assistindo aí. Adicionalmente, além de tudo, os trabalhadores, motorista e cobrador em transporte coletivo, são pessoas altamente expostas à contaminação pelo Covid. Portanto, deveriam estar na lista prioritária dos que têm que ser vacinados, e nem sempre estão. Então, no limite, eu diria para você, Guilherme, que a coisa do transporte coletivo no Brasil, com aspas, é uma enorme e gigantesca palhaçada mal resolvida. Sim, você fala da condição dos trabalhadores, né, de transporte. Eu queria que você falasse um pouco, né, o que precisaria para esses trabalhadores, né, para trabalharem, né, nessa situação de uma maneira digna e assim o máximo protegido possível. Olha, em primeiro lugar, que o ônibus não esteja superlotado, porque se estiver superlotado, a probabilidade dele se contaminar é maior. Segundo, é obviamente ele andar de máscara, ele e o cobrador. E terceiro, e mais importante, ou tão importante, que ele esteja entre as pessoas que têm prioridade para receber a vacinação anti-Covid. Claro, porque são pessoas altamente expostas, né? Mais do que autorizar a importação privada de vacina, mais importante é autorizar e arranjar um jeito de importar o máximo possível de vacina para incluir motorista e cobrador na lista prioritária. Então, ônibus menos lotado, máscara e outros cuidados, higienização do veículo, essa coisa toda, que serve para todos, inclusive motorista e cobrador, e eles estarem entre as prioridades de vacinação. Sim, ô Lúcio, eu estava conversando ontem, né, com um dos dirigentes do sindicato dos metalúrgicos, não, dos metroviários de São Paulo, e ele colocou uma necessidade tipo, de uma integração entre o metrô e as linhas de ônibus, que muitas das vezes não é integrado, né? Por exemplo, eu morei em São Paulo de 2009 até 2015, né? E boa parte, né, dessa minha estadia de São Paulo, eu morei, por exemplo, no bairro Cardoso de Almeida, que fica perto da PUC São Paulo. E é uma coisa muito interessante, porque eu descia da Clínicas, eu tinha que pegar um ônibus para ir para Cardoso de Almeida, um trajeto que, inclusive, quando estava mais disposto para fazer, eu ia até a pé, né? E eu não vejo essa integração entre ônibus e metrô. Isso ajudaria? Eu acho que o sistema de transporte tem que ser entendido como um conjunto. Metrô, ônibus, subúrbio, trem de subúrbio, isso para falar dos transportes coletivos. E dos transportes individuais não motorizados, pedestre e bike, dentre outros. Quer dizer, esse conjunto tem que ser pensado em conjunto, mas acontece que é como eu disse no início, tanto o metrô, e eu vou depois dar um exemplo disso, como o sistema de ônibus, é pensado como um negócio, é um business. E como um business, ele passa pelo que dá maior rentabilidade, e não pelo que é mais importante para facilitar a vida das pessoas, que pode ser, inclusive, menos rentável. E, em alguns casos, pode até dar prejuízo. Eu vou dar um exemplo do metrô. A linha amarela do metrô foi privatizada. E sabe como é que eles são remunerados? Por passageiro transportado. Em segundo lugar, eles têm prioridade nos pagamentos efetuados pela companhia do metrô
da arrecadação tarifária feita, em relação aos outros sistemas como um todo. Ou seja, é um ótimo negócio. Se ele é bom para as pessoas ou não, isso é uma outra discussão. Então, é isso no fundo. O transporte coletivo do Brasil não é pensado como um serviço público de interesse nacional, público para todo mundo, sobretudo para aqueles que não têm outra forma de se deslocar. Ele é pensado como uma coisa, um bom negócio. E quanto melhor negócio, melhor resolvido para quem é dono dessas empresas, variadas que sejam. Daí esse problema de integração não se resolve, esse problema da lotação não se resolve, na pandemia não consegue pôr mais ônibus, etc, etc, etc. Sim. Lúcio, o fato da cidade hoje de São Paulo, por exemplo, né, ser pensada para ter carro, isso é um fator que colabora para a precariedade do transporte? Não só a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo, dentre outras, mas eu tenho observado uma coisa interessante. O automóvel significou uma revolução mundial muito profunda, que se inicia quando a indústria de petróleo se associa com a indústria automobilística, com a produção em série lá do Ford T, e fazem disso um big business mundial. Um exemplo disso. Esse big business definiu a forma pela qual as cidades viriam a ser daí por diante. Eu peço a vocês e aos ouvintes que estão assistindo, que estão vendo, que entrem na televisão e vejam vários filmes de variados países que passam em cidades nesses variados países. E eu vou pedir para dizer se alguém é capaz de responder em que país vai estar aquela cidade. Porque as cidades são todas muito parecidas. Grandes avenidas, passagem subterrânea, viaduto, cruzamento de uma com a outra, e assim por diante. Isso no planeta inteiro. Ou seja, a indústria automobilística, aspas, manda e define como foram as cidades no planeta. Então, essa é uma discussão que tem que ser resolvida. Na medida que a indústria automobilística já sacou que esse modelo tem uma discussão, e pior que isso, o petróleo um belo dia não vai estar disponível, ela vai encontrar outras formas de sobrevivência. E temos que estar atentos a isso. Mas, no fundo, o automóvel definiu boa parte das economias mundiais e definiu o formato das cidades em todo o planeta Terra. Ou seja, dominou as cidades no planeta. No Brasil e em São Paulo, cada lugar de uma maneira mais ou menos escandalosa. Em São Paulo, mais do que em outras cidades, pior ainda, porque realmente o transporte coletivo é muito ruim. Sim. Ô, Lúcio, você falou que você foi secretário de transporte na época da Luiz Erundina, né? É. Eu queria te perguntar o seguinte, né? O que a prefeitura tinha que fazer, né, para poder frear essa ânsia de lucro, né, que inclusive pode, em última instância, é responsável pelas boa parte das mortes, né, que está por conta da contaminação da Covid-19, né, pelas aglomerações de ônibus. O que a prefeitura tinha que fazer contra essas empresas? Na verdade, o que a prefeitura teve que fazer e fez no governo da Erundina, eu não vou dar dados sobre isso, era acabar com esse tipo de contrato de concessão e fazer o contrato de fretamento. E, de fato, em segundo lugar, ter mais recursos para aplicar em transporte coletivo, para você poder fazer uma tarifa mais acessível para que as pessoas possam usar a maior quantidade de ônibus que você vai oferecer. Quando você transforma o contrato de concessão dessa forma que eu citei, como é hoje, para o triplo fretamento, você faz uma coisa curiosa. No fundo, para empresário de ônibus, passa a ser vantagem alugar mais ônibus. Quanto mais ônibus ele alugar para a prefeitura, mais renda ele tem. Ao contrário de hoje, quanto menos ônibus ele tem, ele mais cheio, mais ele ganha. Em primeiro lugar, ao fazer isso, o empresário tem interesse em fretar bastante ônibus para a prefeitura. Claro que aí é uma questão de controlar disso. O que nós fizemos em São Paulo? E a outra coisa é você ter recursos
para você financiar a tarifa, subsidiar a tarifa ao máximo. No Brasil se subsidia no máximo, São Paulo é 1/3 da tarifa. Nas cidades mais desenvolvidas do mundo, e menos desenvolvidas também, você chega a 50%, 70%, 75% de subsídio. Então, essas duas coisas. O que a gente fez no governo do Urbano? Com a tarifa zero foi aprovada, a gente obteve da Câmara, que ficou meio comprometida por não ter dado uma solução, de refazer os contratos de São Paulo que estavam vencidos há 7 anos e meio. Estavam vencidos e não renovados. O Jânio Quadros não fez concorrência. Então, a gente fez um contrato desse tipo fretamento. E o que aconteceu? O contrato foi assinado em dezembro de 1991. E em janeiro de 92, nós pusemos 2.000 ônibus a mais na cidade de São Paulo, a partir de janeiro. Sendo que em janeiro, 1.000 a mais, de uma frota que estava congelada em 7.600 ônibus há mais de 8 anos. Com isso, o transporte coletivo da cidade de São Paulo se transformou. Portanto, isso é verdade que você pode verificar. Uma pesquisa feita pela Associação Nacional de Transportes deu um índice de aprovação do transporte coletivo no final do governo da Erundina de 65%, mais do que o metrô na época. Foi o maior índice de aprovação do sistema de transporte coletivo de São Paulo, que depois disso desabou nos governos Pita, Maluf, etc., e voltou aos níveis de antes da chamada, que a gente chamou esse sistema de fretamento, de municipalização. E com isso também a gente mudou o sistema todo. Em vez de ser empresa por empresa, os ônibus todos ganharam cor única, aquela cor que define se é a região leste, oeste, norte e sul, e assim por diante, coisa que vige até hoje, né? E, de uma certa forma, esse sistema de contrato por fretamento foi a grande inovação que nós fizemos e provou, por A mais B, que muda a quantidade de ônibus disponível na cidade. Sim, uma das coisas que é debatidas, acho que não é da pandemia, mas com a pandemia acho que é importante reforçar essa discussão, é a questão da higienização dos ônibus. Né? Como que você enxerga essa questão na frota de São Paulo hoje e o que precisaria ser feito, né? O que vocês fizeram na época do governo, né, da Erundina? Olha, no governo da Erundina a gente tinha manutenção sistemática do sistema de transporte coletivo através de higienização ao final de cada viagem. O grau de fazer isso varia, claro, na pandemia isso tem que ser mais intensivo, mas normalmente o veículo tem que ser higienizado ao final de cada viagem. A quantidade, etc., isso eu confesso a você, não tenho detalhes disso, mas meia dúzia de pessoas aí deve saber o que tem que fazer para realmente você eliminar contaminações contagiosas. E a outra é, indiscutivelmente, você ter ônibus menos cheio. Isso é óbvio. Hoje, você tem cerca de 8 a 10, em alguns casos, 12 passageiros por metro quadrado na hora de pico. Aí não há higienização de ônibus que resolva isso. Também tem esse detalhe, a higienização ela evita algumas coisas, outras não. É só você não ter superlotação. Então, são as duas coisas que têm que caminhar juntas. Ô, Lúcio, agora indo para uma questão mais ampla, a gente sabe que a situação do Brasil está bastante crítica, né? Por conta da pandemia, né? São mais de 300 mil mortos, né? E que precisaria de ter uma medida urgente, drástica, para poder, né, conter, né, essa circulação do vírus, porque, né, enquanto acontece e acelerar a questão da vacinação, né? E eu vejo também que, aí eu já adianto uma pergunta para você, eu vejo que esse debate da questão do transporte está sendo muito utilizado por alguns grupos da direita, de setores religiosos que querem justificar a abertura de academias, a abertura de templos e inclusive até a abertura de casas noturnas de show, né? Eu queria fazer a seguinte pergunta para você.
Primeiro que eu queria que você comparasse o público que pega o transporte público e o público que vai nesses setores, né? Academia, igrejas. Primeiramente, essa pergunta. Olha, a grande maioria dos passageiros transportados em transporte coletivo são chamados de baixa renda, eventualmente média renda. Alta renda não anda de ônibus, praticamente. Então, quem frequenta punk, baile punk, festinha, é povão, de um modo geral. Quem frequenta as igrejas evangélicas, a esmagadora maioria são as pessoas de baixa renda, né, que encontram aí uma forma de compensação, sem entrar em outra discussão, para seus problemas e buscam saída espirituais para uma vida que fica cada vez mais difícil. Então, na verdade, o transporte coletivo é uma coisa destinada à esmagadora maioria da população, que é a população de média para baixa renda, ou de muito baixa renda. Essa é a grande discussão que fica colocada nos transportes coletivos. Com pandemia ou sem pandemia? Na pandemia, é claro que isso fica aguçado pelos agravamentos que nós já falamos. Sim. E você acredita que a solução, né, para a circulação do vírus seria uma quarentena geral, né, para toda a população e também, né, e até mesmo, né, o chamado tal lockdown? Porque não adianta nada fazer essa Olha, discussão sem, é, sem, sem eu, pensar a circulação geral do vírus. eu confesso a você que eu entendo muito pouco de virologia, muito pouco de epidemia, etc. E tal. Eu estou aqui com 84 anos e é praticamente a primeira pandemia para valer que eu pago na vida. Então, eu não conheço muito bem o assunto. Então, o meu raciocínio é um raciocínio apenas teórico, racional, aspas, né? O que você precisa é que a economia do país, porque no fundo, atrás disso tudo está uma disputa de questão econômica. Por que as pessoas ficam lutando para ter trabalho? O empresário não quer fechar, quer abrir, etc. Porque tudo isso aí gira dinheiro. Isso é dinheiro que não está rodando. No fundo, essa é a discussão. Então, para mim, qualquer coisa dessa natureza tem que ter uma solução que envolva aspectos econômicos da sociedade. E são duas coisas que envolvem aspectos econômicos da sociedade. E, curiosamente, veja, na pandemia, o número de milionários aumentou no planeta, e inclusive no Brasil. Né? Você pode ver notícia disso na mídia por aí. Então, o que está em disputa sempre é dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. O que tem que acontecer na pandemia? Você tem que encontrar formas de você não desabar tudo e, portanto, você tem que ter mais dinheiro. Dinheiro não vem do nada. Dinheiro vem ou de impostos ou de dinheiro impresso, que você imprime. As duas formas no Brasil são muito erradas. No Brasil, rico paga menos imposto que pobre. Veja bem, no Brasil, 18% da receita do Estado, genericamente falando, vem de patrimônio e renda, e o resto vem de consumo, ou seja, é pobre que paga. Nos Estados Unidos, que é insuspeito capitalista, é exatamente o oposto. 18% é do consumo e o resto é de renda e patrimônio. Quer dizer, rico não paga imposto no Brasil proporcionalmente. É isso. Um. Dois, além de rico pagar mais imposto, para que pobre pague menos e rico pague mais e tenha mais dinheiro no Estado, o Estado tem que imprimir dinheiro e parar com esse negócio doido. E vários economistas aí, que não sou eu especialista, mas tem vários economistas que inclusive não são ditos de esquerda nem nada, Lara Rezende e tantos outros, dizendo que tem que imprimir dinheiro. E, ao contrário, o que se fez no Brasil é fazer teto de gastos, o Estado gasta menos. Então, isso tudo contribui para um Estado maluco. Na pandemia, alguns ficam até mais ricos, a esmagadora maioria fica completamente perdida e falta dinheiro para tudo. Muito louco,
Muito louco. Sim, e ainda nesse aspecto da pandemia, fugindo um pouco, né, do assunto da questão da mobilidade urbana, como que você avalia, né, a gestão do Bruno Covas, né, nesse período, da pandemia? Olha, não dá nem para avaliar direito, porque cada dia é uma coisa. Pode o estudante ir presencial, mas só depois do dia 15 de não sei o quê, tudo sem nenhuma base científica, sem nenhuma base de interesse efetivamente social. É como eu estou dizendo, está tudo sempre em jogo. A questão da economia, do dinheiro, da circulação da moeda, tudo numa visão produtivista capitalista da década de 20, quer dizer, não é possível, da década de 50. E nós estamos aqui numa pandemia na década do século XXI. Não é possível que continuem gerindo as coisas como se estivessem fazendo um pequeno negócio para quebrar o galho desse, daquele outro. Né? Então, aí, de repente, pode ter aula presencial, depois não pode ter aula presencial, nós só daqui a 15 dias. Tudo isso sem nenhuma base científica, sem dados concretos, ao contrário, a pandemia crescendo enquanto isso. Quer dizer, além do mais, chega aí, essa do Bruno Covas, entende? É escandalosa. Está faltando dinheiro. Claro, está faltando dinheiro, porque os negócios são menores, então recolhe menos dinheiro, circula menos dinheiro, a prefeitura está com mais dificuldades, aspas. Então, o que ele faz? Proíbe a gratuidade dos idosos de mais de 60 anos de idade, sabe? Aí já começa a ser crueldade, além de burrice, crueldade. Ou melhor, crueldade e depois burrice. Ou, para não usar outra palavra mais pesada, né? Então fica essa coisa maluca, né? O que nós estamos assistindo é a demonstração cabal de que esse sistema sociopolítico e econômico vigente no Brasil é completamente insano. Insano, para dizer o mínimo. Sim, você falou da questão da retirada da passagem grátis para os idosos. Queria que você comentasse um pouco em relação a isso, qual que é a sua, né, aprofundasse essa discussão, qual que é a sua opinião em relação a isso? É escandaloso, além de cruel e burro e safado, para usar uma palavra dura, sabe? Se você for olhar, os velhinhos de São Paulo ganham, em média, os mais altos ganham cerca de 1.600, R$ 1.700 por mês, sabe? Então, você não tirou gratuidade de pessoa idosa, você tirou gratuidade de idoso, de grande maioria dos idosos que são de baixa renda na cidade de São Paulo. Isso tem nome, chama-se crueldade, maldade, sabe? É uma coisa. Se você parar um minuto para pensar, eu chego a ter, eu não sei que palavra usar, em relação a autoridades que fazem isso. Fazem isso na antevéspera de Natal, tem essa dose adicional de crueldade. E terceiro, não bastasse tudo isso, numa mesma hora que, sem entrar no mérito de valores, mas a termos simbólico, reajusta o salário de prefeitos e governadores e secretários de estados municipais e estaduais. Quer dizer, um assinte, né? Eu diria assim, o pior de tudo que me escandaliza é que depois esses caras são eleitos. Então, aí se eles realmente pisam, mordem, escarram em cima e depois são eleitos. Então, com a palavra o povo. Sim. Ô, Lúcio, eu já escutei já de gente falando que essa retirada foi para impedir que os idosos usem o transporte público por serem um grupo de risco. Eu queria que você comentasse esse. Pois é, bom. Aí fica a interpretação da interpretação da interpretação, né? Seja para qual motivo for, não tem cabimento. Não tem cabimento na pandemia, no meio da pandemia, você vai lá e dá uma fisgada no idoso de mais de 60 anos de idade. E aí você vem com essa história que no fundo é para protegê-lo, percebeu? Sim, ele que tem um trabalho fora, porque uma percentagem enorme deles ainda tem trabalho,
Ah, então não vai ao trabalho. Você não vai ao trabalho, perde o emprego, sabe? Então, olha, hum, não levo a sério tudo isso. Sim. Ô, Lúcio, então a solução, né, no caso, né, para responder esse problema da pandemia significa aumentar a frota de ônibus. Frota, aumentar a frota, portanto, gastar mais com transporte coletivo para que eles tenham mais ônibus menos cheios e, no limite, todas as cidades que for necessário fazer contrato tipo fretamento para permitir esse aumento enorme de frota de ônibus. Segundo lugar, tipo São Paulo, que agora não está mais fazendo, mas pagava frota parada, porque em São Paulo o contrato é por frota, por fretamento. Então, pagava frota parada pagando motorista, cobrador e remuneração de capital de 9% ao mês, líquido, livre de impostos. Ou seja, você pode ter uma renda das 40 empresas de ônibus até cerca de 2 milhões por mês sem fazer nada. Fica em casa e tem 2 milhões de receita líquida por mês. É brincadeira, gente. Então, realmente, nós temos duplo problema. Um problema de caráter estritamente socioeconômico, pelo qual está demonstrado que o sistema de transporte não é feito para beneficiar a população, é feito para ser um bom negócio. Segundo, para quem é dono de empresa. Segundo lugar, que na pandemia não podem ser adotadas soluções porque existe um sistema de contratação que tem esse objetivo central, fazer com que o empresário de ônibus não perca dinheiro e ganhe o máximo possível. Essa é a lógica que está em discussão. O Sim, resto, como dizem, é o resto. sim. Ô, Lúcio, né, eu queria que você falasse um pouco, né, da força desses grupos empresariais, dessas grandes empresas de transporte, né, principalmente na política da cidade de São Paulo. Qual que é a força desses grupos e qual que é a pressão que esses grupos fazem em determinados políticos, em determinados partidos? Bom, a sua pergunta, dentro do que eu falei antes, fica meio óbvia de resposta. Eu não gosto de fazer considerações de caráter moral estrito sensu, porque eu não tenho provas dessas coisas. O que eu posso dizer apenas é uma coisa de caráter geral. Você só tem contratos burros e pessoas que ganham muito dinheiro e uma enorme quantidade de gente que não tem transporte coletivo adequado se tiver alguma sacanagem no meio, porque do ponto de vista minimamente objetivo não tem sentido fazer tudo isso, não é? Então, por exemplo, o senhor tem empresário de ônibus de São Paulo que detém praticamente 60% das empresas de ônibus de São Paulo. E mais, ele tem uma distribuidora de ônibus e chassis de caminhão, que encarroça ônibus. Então, quando ele põe o preço na concorrência de X mil reais por um ônibus, não é verdade, porque ele paga muito menos porque ele é um concessionário. Então, todo mundo sabe disso, mas todo mundo finge não saber. Outra coisa, esse empresário, por um acaso, é o que também faz a gestão dos pontos de parada de ônibus, com a respectiva propaganda. E pasme você, a maioria das paradas de ônibus de São Paulo tem propaganda, mas não tem a folhinha com os ônibus que passam com os respectivos horários. É inacreditável. Então, tudo isso, é claro que você olha uma coisa dessa e fala, só pode ter safadeza aí atrás, né? Ou é muito provável que tenha. Agora, eu não tenho prova, não tenho elementos palpáveis e concretos, tenho apenas, como se diz, indícios de que essas coisas só são malucamente resolvidas se você tiver interesses escusos. Sim, o Lúcio, né? A questão do transporte público, né? Hoje a gente pode considerar que o transporte é verdadeiramente público? Não, claro que não. E mais do que isso, o Brasil é uma piada. Aliás, uma piada de muito mau gosto, porque, do ponto de vista constitucional, desde 2015,
o transporte é um direito social, tal como saúde, educação, etc. Teoricamente, você tem o direito, ponto. Se é um direito social, você tem, ou não tem. Mas, ao mesmo tempo, tem o artigo 176 do Código Penal, que diz que se você entrar num restaurante, o lugar de fazer comida, ou num transporte coletivo, sem o respectivo dinheiro para fazer o pagamento, você fica sujeito a uma pena de prisão que pode atingir até 3 meses. Quer dizer, de um lado é um direito, de outro lado você vai preso se não tiver dinheiro para pagar, de acordo com o artigo 176 do Código Penal. Veja aí o Código Penal. Tá? Ou seja, cá entre nós, é uma palhaçada, né? Tudo isso. Só que em vez de rir, a gente tem que chorar. Né? Um minutinho só, por favor. Márcia, eu ligo para você que eu estou numa live terminando. Já ligo já. Tchau. Pode falar. Tá. Sim. E o seguinte, eu fiz essa mesma pergunta pro Paulo, faço para você. É possível responsabilizar esses donos de empresas, né, que fazem, né, essa superlotação para poder ganhar dinheiro? Porque isso em época de pandemia, isso é um crime, né? Olha, é possível, mas é difícil ao mesmo tempo. Claro que você pode ter controles. Então, teoricamente, você tem uma linha de ônibus que é definida pela prefeitura, vai desse ponto até aquele ponto. E diz quantos ônibus tem que ter em cada faixa horária. Então, você pode controlar se esse número de ônibus está sendo cumprido minimamente ou não. Mas, mesmo se ele está sendo cumprido, provavelmente o ônibus vai estar sendo lotado. Né? Então, além de. Mas isso foi feito. O governo do Haddad fez aí uma avaliação, contratou uma empresa para fazer esse tipo de estudo, e eles verificaram que 35% das empresas não faziam todas as partidas previstas, exatamente para ter menos ônibus, mais cheio, gastar menos tendo mais receita. Né? Mas isso é uma questão de controle, hoje perfeitamente possível, né? E que mas eu sou meio avesso a esse tipo de coisa que fica muito centrado em excesso de fiscalização, controles, etc. e tal, porque isso vai dando margem também a muita complicação e muitas meias medidas, saídas pela tangente, etc. e tal. Eu acho que a coisa é simples, é contratar frota por fretamento, fazer controle para o GPS, fazer um centro de controle operacional que não tem mistério nenhum hoje em dia, né? E você fica aí com condições de fazer todo tipo de controle que você quiser. Né? Então é isso, no fundo. E também um sistema, e esse sistema é desse tipo, que induza a menos tentação de fazer sacanagem. Né? Porque conforme o tipo de contrato, você é quase que induzido a fazer sacanagem, a fazer maroteira. E tem algum tipo de contrato em que você não quer nem saber de fazer encrenca, porque você vai correr um risco desnecessário, porque o contrato em si mesmo já é satisfatório. Sim. Ô, Lúcio, agora entrando um pouco da questão acho que da tarifa zero, né? Primeira pergunta que eu faço é o seguinte: é, eu vejo muita gente, né, principalmente setores da direita, setores de empresários e até mesmo da população se opondo, né, essa medida. Você acabou de explicar aí, né, essa questão. Você, então, assim, dá para perceber que existe uma postura, digamos assim, meio burra desses grandes empresários de transporte para não aceitar? Não, não é burra. Eles estão acomodados num esquema que vige muito bem para eles. Você sabe quando é que foi feita a primeira concessão de ônibus na cidade, no Brasil? Foi feita por Dom João VI em 1817, nesse formato que existe até hoje. Então, eles estão acomodados. Não mexe comigo, tô ganhando dinheiro, falo trocentos anos desse jeito, aí vem meia dúzia de fulano que quer mexer nisso tudo. Que confusão, não quero saber. Né? É uma atitude de autodefesa deles, dos interesses deles. Agora, do ponto de vista de remuneração e de tarifa, o fato é o seguinte, a tarifa tem uma dupla função no Brasil.
Isso está claríssimo. Um é ser fonte de receita de dinheiro para empresário de ônibus, de transporte coletivo geral. Segundo lugar, ela tem uma função social. A tarifa tem a função social no Brasil de impedir que pobre fique andando por aí. Isso é muito sério, gente. Isso é uma característica típica de sociedade escravagista como a brasileira. Entendeu? A tarifa impede que as pessoas façam aquilo que elas gostariam de fazer. Quem? Os pobres e os que têm baixa renda. Eles não visitam parentes e amigos no final de semana. 46% das famílias de São Paulo não fazem isso porque não tem dinheiro para pagar tarifa. Não vão a serviços médicos e de SUS na quantidade necessária porque não tem dinheiro para pagar tarifa. E não fica andando por aí, não. Todas as pesquisas, todas as discussões que você vê, no fundo, ficam falando do deslocamento trabalho-residência, residência-trabalho. Que é isso aí, é para você ir para o trabalho e voltar e ponto, parágrafo. O resto você fica dentro de casa, seu idiota. Não fica andando por aí. Pobre não é para ficar andando por aí. Tá? Então, a tarifa tem também essa outra atribuição. Por isso, a tarifa zero sofre tanta discussão maluca, porque, no fundo, ela vai fazer com que essas pessoas possam andar de um lado para o outro do jeito que quiserem. E isso vai mudar tudo em termos sociais na cidade. Eu vou dar um exemplo para você que mostra o escândalo que é isso. Vargem Grande Paulista é um município de 40 mil habitantes. Tudo bem, mas e daí? O exemplo que eu vou dar serve para qualquer outro lugar. Não tinha tarifa zero. Tinha uma tarifa lá de 3 e pouco reais, não sei, em 2019, e transportava X 300 passageiros por dia, em média. Eu estou citando números abstratos. Muito bem. Fez tarifa zero, fazendo uma mudança no negócio de vale transporte. Em vez de fazer aquele vale transporte maluco, que a partir de um certo valor você não quer vale transporte, porque desconta mais no seu salário do que você gasta de ônibus ou de transporte coletivo, eles fixaram um valor único, os empresários toparam, X para todos os empregados, independente do valor. Com isso, mais algum dinheirinho, fizeram tarifa zero na cidade. Sabe que os 300 passageiros, sabe para quantos passaram? Para cerca de 10 vezes mais em algum dia. Para um pouco para pensar, gente. Quando você significa que a tarifa simplesmente reprime tudo. Mudou de 1 para 10, na média de 1 para 6, 1 para 7. É um escândalo. É isso que está em jogo. Recurso para empresário de ônibus ficar cada vez mais rico e não ficar pobre, não conheço empresário de ônibus pobre. Segundo lugar, impedir que a população pobre de baixa renda, negros e mulheres fiquem andando pela cidade como as pessoas de média e alta renda podem fazê-lo. É isso aí. Sim, além da questão da tarifa zero, né? Conforme eu falei anteriormente, eu morei em São Paulo de 2009 até 2015, né? E, eu, e até mesmo hoje, né, antes da pandemia, né, antes das restrições, eu costumo ir bastante, né, em São Paulo, né, em eventos, encontrar amigos e tudo mais. E eu queria fazer uma pergunta para você, é o seguinte, né, do primeiro dia que eu pisei em São Paulo, né, até o último dia que eu fui para lá, né, o preço da passagem aumentou bastante. Né? Eu lembro que o preço da passagem na minha época era 2,80, quando cheguei em São Paulo era 2,80 e daqui a pouco está quase esperando os R$ 5. Né? Existe, assim, a gente já conversou sobre isso já, né? Da questão do transporte com a mercadoria. Mas existe uma maneira da prefeitura barrar esses aumentos? Olha, eu diria a você que tem uma discussão complicada aí. Esses aumentos, alguns deles podem ter uma margem de erro equivocada, mas as pessoas ficam comparando combustível. Você tem variação salarial, você tem variação de preço de ônibus. É um negócio relativamente complicado e eu não diria que os cálculos são perfeitamente feitos, mas a, a tarifa aumenta, não dá para fazer comparação de tarifa e inflação, porque os preços não são rigorosamente vinculados à inflação, a partir dos salários, que representam quase cerca de 50% do custo do serviço. Então, a sua pergunta é: daria para ter um controle melhor?
seguramente sim. Mas o fundamental é que você tenha recursos para subsidiar a tarifa. Essa é a grande discussão que se coloca. E eu sempre digo, tarifa zero, no fundo, é reforma tributária. Olha, eu vou dar um exemplo para você, só. Além daquele que eu já dei de renda sobre patrimônio e renda sobre consumo. A cidade de São Paulo tem cerca de 3 milhões e 7 mil, 3 milhões e 800 mil contribuintes de IPTU. Destes, 22 mil detêm 46% do valor imobiliário das cidades. E tem um rendimento, se fosse igual para todos os 22, de cerca de 34 milhões de reais por ano de receitas provenientes dessas propriedades. O IPTU para esses caras tinha que ser muito, muito, muito maior. Não é. Então, tem toda uma discussão no Brasil que passa para a questão tributária para você ter dinheiro do Estado para fazer mais coisas para a população de baixa renda. E o que tem é o contrário, você impede que o Estado gaste mais dinheiro fazendo teto de gastos. Sim, e como que você vê essa questão? A gente está na questão do transporte, no caso de ônibus, né, de competência municipal, mas a gente tem a questão estadual e a questão também federal. Como que você vê a competência desses duas esferas em relação a esse tema? Eu acho que o problema de transporte, aspas, primeiramente é um problema nacional. Eu vou dar uma referência de porquê. Você já lembra de um dia de greve de transporte coletivo, de ônibus, no caso, na cidade de São Paulo? O que Lembro. acontece? Um dia, dois depois, vem as manchetes do jornal, a cidade entra em caos, para de funcionar praticamente, porque as pessoas não chegam no emprego, uma confusão total. Então fica claro que o transporte é fundamental para o funcionamento das cidades. Ora, a população do Brasil é 80% vive nas cidades. Então vamos imaginar uma greve nacional, se houvesse uma greve nacional de transportes coletivos. O que acontece depois de 2 dias? Não é a cidade de São Paulo que entra em caos, é o país inteiro entra em caos, praticamente. Ou seja, isso prova que o transporte é um problema público nacional. Então fica essa coisa, não, é problema do prefeito. O intermunicipal, o metropolitano, é problema do governador. Não, é um problema nacional, é um problema do governador e é um problema de prefeito. E isso tem que ter um equacionamento. E não tem. Então precisa ter. E do ponto de vista, né, então federal, como que você avalia a política do atual governo, do governo Bolsonaro nessa questão? Que política? Que governo? Que Bolsonaro? O que você está falando? Do que nós estamos falando? Né? Não existe, gente. Não existe. Ridículo, ridículo. Como tudo mais, aliás. Sim. Então, pela sua resposta já deu para perceber que é mais essa questão, né, que tá indo pro caos Agora, completo. o Congresso Nacional também não está fazendo nada. Uhum. O Congresso Nacional também não faz nada. Não regulamenta o artigo que diz que transporte é direito social. Tem que regulamentar. Mas você chegou e falou da questão, né, do se o sujeito não pagar o transporte por Sim, não ter dinheiro, ele pode ir preso. Teria isso. também, né, que revogar esse artigo. Claríssimo, claro. Eu agora, daqui a alguns dias, vou ter uma discussão aqui pela internet com a presença da Luísa Erundina, que tem um estudo para regulamentar exatamente o transporte coletivo como direito social, e eu vou levantar essa questão da que você está colocando aí agora. Ou seja, Sim, tem que revogar o mesmo. Além de regulamentar, tem que revogar esse artigo do Código Penal. sim. E a questão, né, você falou um pouco na questão da questão da corrupção, né? Tipo, o que você, não entrando, obviamente, em julgamento moral,
né? Então, a questão da própria corrupção dentro do transporte público é algo que é funcional ao esse sistema que está aí? Como é que é? Funcional a esse sistema que está aí? O que é funcional? As práticas de corrupção que existem entre empresa e prefeitura e Olha, a corrupção é uma coisa que pode existir em qualquer sistema. Uns facilitam mais e outros facilitam menos. Uns têm mais facilidade de esconder a corrupção do que outros têm. A corrupção é um problema internacional, é bom frisar isso. Existe em lugar todos do planeta. E pelo que eu sei, eu estou com 84 anos de idade, mas pelo que eu li, parece que já acontecia desde o tempo de Jesus Cristo e até mesmo antes. Então, a corrupção é um dado do problema, ela tem que ser o tempo todo acompanhada, tem que ser fiscalizada, tem que ser punida quando descoberta e tem que se inventar formas de regulação das coisas de modo a evitar ou não fazer da corrupção uma grande tentação. É isso aí, grosso modo. Mas eu não acho que a corrupção ela passa a ser um problema sério quando ela é estrutural e faz parte do sistema, como é o caso típico do Brasil. No Brasil, se você quiser ser um sujeito perfeitamente 100% honesto, perfeito, tudo certinho, você começa a ficar com a vida infernizada. Dá para começar até a entender porque cada um faz uma pequena jogadinha aqui, ali e acolá. Entendeu? Porque o sistema no Brasil ele é pensado de um tal modo que ele, no fundo, acaba estimulando, digamos assim, a corrupção. sim, e a Por questão exemplo, eu vou te dizer por exemplo, esse negócio de campanha eleitoral, não dá para ser do jeito que é, gente. O custo de uma campanha eleitoral é tal que só pode ser eleito quem tem dinheiro, no fundo, ou tem algum jeito de arranjar dinheiro. Você está estimulando corrupção. Né? sim. E eu queria que você falasse um pouco da questão do tempo médio de viagem em relação à questão nessa atual situação da pandemia, né? Eu lembro que eu era professor em São Paulo, eu morava na Zona Oeste, né? Na, na Cardoso de Almeida, e muitas das vezes eu tinha que pegar um ônibus de um metrô para ir trabalhar lá na Vila Guilherme, que ficava na Zona Norte, né? Que é uma viagem bastante considerável. Né? Eu penso que, né, que, por exemplo, você tem toda a questão da máscara e do tempo que você utiliza para usar a máscara, e muitas das vezes uma viagem por exemplo, da Zona Oeste da Zona Norte dá 2 horas, né? O tempo, né, o tempo, né, médio de proteção que você tem e que você pode oferecer aos outros também, né? Então, eu queria que você falasse um pouco em relação a isso, um pouco da questão da viagem, né, e dessa questão de exposição ao vírus, né, o que poderia ser feito, né, tipo, em relação a essa questão. Olha, são vários tipos de viagem. Para viagem, trabalho, residência, residência, trabalho, não tem jeito. O sujeito tem que morar mais perto do trabalho. Para morar mais perto do trabalho, você precisa ter um mercado imobiliário que não é esse que está aí. Né? Tem que ter muito mais facilidade, até porque você pode ter um emprego durante 5 anos, você mora na Zona Norte. De repente, você arranja um emprego na Zona Sul. O que você vai fazer? De duas uma, ou você pega o ônibus da Zona Norte para ir para a Zona Sul, ou você vai morar na Zona Sul. E daqui a pouco você pode arranjar um emprego na Zona Oeste. Então você tem que ter uma flexibilização para que a pessoa faça mudanças de local de residência, mais próximos da residência do trabalho. E a outra, é claro, que o transporte coletivo seja o mais eficiente e o mais eficaz. Se você faz um transporte coletivo que quanto mais pessoa transporta um ônibus, melhor, mais a linha de ônibus é burra. Porque quanto mais caminho ela passar, mais passageiro ela vai captando. Tem um índice famoso, índice passageiro por quilômetro, que é uma coisa burra. Né? Não tem nada a ver. O ônibus tem que servir à necessidade
de um certo tipo de deslocamento. Uns vão ter mais passageiros, outros vão ter menos passageiros. Isso já existe um pouco e é feito um pouco assim também. Então, não há uma solução perfeita para tudo isso. Outra coisa são as viagens não trabalho-residência, residência-trabalho. São outros tipos de viagem. Essa sim é você fazer descentralização da cidade, das atividades econômicas, comerciais, etc., de modo que você não precisa fazer um grande deslocamento para ir no supermercado, para ir na loja da esquina e assim por diante. Você poderá fazer mais viagens a pé, de bicicleta e assim por diante. Agora, tudo isso também tem uma história. São Paulo não é do jeito que é do nada, não foi Deus que fez assim, não foi o destino que assim quis. Isso foi feito porque isso atendeu a interesses econômicos que é de benefício de quem é proprietário de renda e de imóvel, de terra urbana. Então tem toda uma história que levou a essa história maluca de fazer uma cidade desse tamanho, com tanto vazio no meio, com tantas distâncias e tanta dificuldade de você ter mudança de residência. Tá? Então, tudo isso é um problema que vai muito além da questão do transporte. Então dá para perceber, né, que é o problema estrutural, né? Sem dúvida, sem dúvida. As coisas não são como são porque foram caídas do céu. São como são porque foram construídas assim. São Paulo é o que é porque assim foi sendo construído. Quando um bom negócio era você fazer um loteamento bem distante porque a terra era mais barata, né? Com isso você ganhava mais dinheiro. E aí você puxava uma linha de ônibus para dizer, olha, eu puxei uma linha de ônibus, então esse terreno aqui, além de tudo, está mais valorizado porque tem essa linha de ônibus aqui. Quer dizer, com isso você foi construindo essa cidade do jeito que ela é. Por outro lado, a concentração econômica da cidade de São Paulo também não caiu do céu. Ela é assim porque entende a interesses variados econômicos de uma sociedade capitalista que não é nem capitalista no Brasil. Então, tudo isso não dá para jogar agora nas costas do sistema de transporte. Sim. E você enxerga alguma perspectiva para o transporte público depois da pandemia? Não. Do jeito que eu estou vendo a discussão, não. Não vejo nenhuma mudança substantiva na discussão. Na Sim, verdade, está todo mundo empurrando um pouco com a barriga para ver se passar das coisas elas voltam como sempre foram. sim. E em relação à questão da questão da população, né? Você consegue perceber que a população tem tentado, pelo menos, né, apesar das limitações, respeitar, né, as regras sanitárias para a utilização do transporte público? Confesso a você que eu não tenho condição de responder isso, porque eu não saio de casa vai fazer 1 ano e pouco. Então, eu não sei avaliar realmente como é que as coisas estão acontecendo. Agora, acho que a população, de um modo geral, ela está meio perdida nisso tudo, porque as informações são muito controversas. Um presidente da República que malucamente andou dizendo que o negócio era tomar cloroquina que resolvia o problema. Então, realmente é difícil você dizer o que se passa na cabeça de uma pessoa comum num país comandado por tanta gente maluca como é o Brasil. Assim, inclusive cai naquele debate que a gente fez, né, que é em relação à questão, né, que muita gente utilizando, inclusive, a questão do transporte público, né, na questão né, para tentar justificar a abertura de outros lugares, como, por exemplo, Pois é, então aí não dá, né? sim, enfim. Ô, Lúcio, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do canal Mesa de Debates. Né? Primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado o convite. Né? Foi uma conversa muito boa, né? Gostei bastante. É um tema, conforme eu Ótimo. falei na outra entrevista de ontem, né? Quem estiver assistindo a gente, foi um tema que, né, que pega muito na vida do trabalhador, principalmente aquele trabalhador que está, infelizmente, né, exposto nas condições, né, exposto ao vírus, né, porque não tem, né, uma política,
né, digna para poder realizar sua quarentena e ser parte de impedir que o vírus circule. Então, quero agradecer então, por você ter aceitado o convite e passo para as considerações finais. Olha, Guilherme, eu que agradeço a oportunidade de uma vez falar mais desse assunto, que para mim é uma verdadeira cachaça, como eu costumo dizer. É um prazer falar disso tudo, de um lado. De outro lado, uma tristeza, porque eu sempre termino com a sensação de que muita coisa não vai mudar muita coisa, porque o Brasil precisa de uma mudança tão profunda que eu já não sei mais como é que a gente vai fazer. Acho que o transporte coletivo é uma das pontas desse enorme iceberg que está embaixo das águas do mar brasileiro. Sim, né? Então, Lúcio, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o Obrigado, convite. imagina. Muito obrigado a você que estiver assistindo esse vídeo, né? Peço para que E, se e inscreva. obrigado aos ouvintes. Se inscreva no canal Mesa de Debates, curta esse vídeo no Facebook, no YouTube, né? E siga a gente no Instagram, curta a nossa página no Facebook, né? E compartilhe esse vídeo, né? E outros vídeos que o canal está produzindo. Então é isso, né? Fique atento à nossa programação e até a próxima, pessoal. Fui!